Curso em Milagres, capítulo 6. As lições de amor, tópico 5. As lições do Espírito Santo, letra B. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. 1. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensina, tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento, e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Mas se uma mentira está no centro, só o engano procede dele. 2. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a comunicação, Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta, e também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança na mente, e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. 3. O primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Correspondentemente, a principal lição do Espírito Santo foi: para ter, dá tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente, e podemos esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida. Até que seja, ter apresenta ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante, e assim a lição ainda não pôde ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão real pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego em ti mesmo, de modo muito forte, e respondendo de maneira primária ao ego nos outros, está sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. 4. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. De fato, essa é a única alternativa, já que a outra possibilidade que seria muito menos aceitável para ele seria a de que, obviamente, ele é insano. O julgamento do ego aqui, como sempre, é predeterminado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. 5. A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceita dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, coisa que certamente farás na medida em que aceita ambos, está ensinando o conflito e aprendendo. No entanto, realmente queres paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar.
A sua lição não é insana, o conflito sim. 6. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira, mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. 7. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina paz para aprendê-la. 8. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como é mais desejável. No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um criador. 9. Assim sendo, o segundo passo ainda é perceptivo, embora seja um passo gigante no sentido da percepção unificada, que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens essa direção, estarás abrindo caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente, mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro, porque decorre dele. Reconhecer que ele não pode deixar de recorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. Letra C. Ser vigilante, só a favor de Deus e do seu reino. 1. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Lembra-te, porém, de que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas. Estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és, as crenças do ego em torno dessa questão crucial variam, e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto, e assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo o que não nutre a alegria, e assim, só ele é capaz de manter-se totalmente alegre. 2. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender e evitar. Na mente de quem pensa, portanto,
Ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente de modo que ele possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. O desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. O próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é: ser vigilante, só a favor de Deus e do seu reino. 3. Esse é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Contudo, ainda há nele um aspecto de reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento. E também em relação à segunda, que é, essencialmente, a identificação do que é mais desejável. Esse passo que ocorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. 4. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito, e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que pode ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que pode ser, mas também que tens que ser. Ela não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca, no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções. Embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Aqui, então, é feito um apelo à sua consistência, apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Isso, finalmente, libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. 5. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tem que aprender a lembrar. O caminho para lembrar-se disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas dos outros e vai além, rumo à integração real. Se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está te aprontando para a tradução de ter em ser pela própria natureza dos passos que tem que dar com ele. 6. Tu, em primeiro lugar, aprendes que ter se baseia em dar e não em receber. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. Essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto à tua inclusão e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir. 7. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro onde Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e suas criações
estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença, que está além do questionamento, que é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. E por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença, enquanto não acreditares inteiramente. 8. A toda a filiação, sem exceção, demonstra que percebes a sua integridade e aprendes que ela é una. Agora tens que ser vigilante para manter em sua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da tua mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da tua integridade sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é, enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. 9. A verdade é sem ilusões e, portanto, está dentro do reino. Tudo que está fora do reino é ilusão. Quando jogaste fora a verdade, tu te viste como se estivesse sem ele, fazendo outro reino que valorizaste. Não guardaste só o reino de Deus em tua mente, e assim colocaste parte da tua mente fora dele. O que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente que tem que ser curada. A tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la. Uma vez que a tua mente está curada, ela irradia saúde e, através disso, ensina a cura. Isso te estabelece como um professor que ensina como eu. A vigilância foi requerida de mim, tanto quanto de ti, e aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa têm que estar de acordo sobre o que acreditam. 10. O terceiro passo, então, é uma declaração de que queres acreditar e implica em uma disponibilidade para abandonar tudo o mais. O Espírito Santo vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo, se tu o seguires. A tua vigilância é o sinal de que queres que ele te guie. A vigilância de fato requer esforço, mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário. Tu despendeste grande esforço para perseverar o que fizeste, porque não era verdadeiro. Portanto, agora tens que voltar o teu esforço contra isso. Só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e reconhecer ao ser que tu, ao mesmo tempo, tens e és. Esse reconhecimento é totalmente sem esforço, posto que já é verdadeiro e não necessita de projeção. Está na segurança perfeita de Deus. Portanto, a inclusão é total e a criação é sem limites.